Olá pessoal, tudo bom? Hoje seria o dia da nossa live, né? Às 19 horas no Face, mas por conta de alguns imprevistos, né? Como poucas perguntas, como essa live era direcionada para vocês da Alfa, para os pais da Alfa, e devido ao fato de muitos não terem o aplicativo e não poderem assistir, nós resolvemos então gravar o vídeo respondendo as perguntas que nos foram encaminhadas. E quem sabe, através dessas perguntas, nós não conseguimos tirar muitas dúvidas de vocês, né? Eu vou falar aqui as perguntas que a gente recebeu e vou tentar respondê-las durante essa gravação, tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta foi: quais os melhores tratamentos e terapias para as pessoas com TEA e como escolher essas terapias? Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que saber, né? O que é o TEA? Quando você chega no consultório do médico, ele avalia seu filho e ele te fala assim: olha, o seu filho tem o transtorno do espectro autista. Você tem que sair de lá com encaminhamento. Você tem que sair de lá sabendo aonde você vai. Se você vai para fono, se você vai para TO, se você vai para psicopedagoga, se você vai para o psicólogo, para onde você vai, se você vai realizar algum tipo de exame. Por quê? Porque quando o médico avalia uma criança com TEA, é obrigação desse médico estar explicando esse diagnóstico para os pais. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é um transtorno do desenvolvimento e também do comportamento dessa criança. Cada criança autista, ela é única. E hoje a gente percebe que os prognósticos para essas crianças não são tão ruins como eram antigamente. Quando você falava para um pai, o seu filho é autista, né, você falava assim: acabou, o meu filho vai para uma instituição especializada, o meu filho não vai conseguir ser nada nessa vida. Às vezes esses pais tinham vergonha dessas crianças, se sentiam culpados pelo fato de ter um filho com um transtorno. Tudo isso acontecia, mas hoje não. Hoje, quando você recebe o diagnóstico do autismo, você consegue fazer com que o seu filho, a partir dos encaminhamentos dados para esse diagnóstico, consiga ter grandes progressões na vida. Isso vai depender do quê? Do grau de autismo dele. Nós temos o grau leve, o moderado e o grau severo. Dentro desses graus de leve, moderado e severo, nós temos as intensidades com que o autismo ocorre. A minha criança pode ser leve, mas ela é leve com intensidades frequentes em algum tipo de, por exemplo, de seletividade alimentar. A seletividade alimentar é muito forte para ele. O outro pode ser moderado e não ter a fala desenvolvida, não saber ter essa reciprocidade social que muitas crianças autistas têm. Né? E a gente tem hoje 85% dos casos de crianças autistas que elas não são só autistas, são autistas com outras comorbidades, ou seja, com outras deficiências. Então eu posso ter uma criança autista com TDAH, eu posso ter uma criança autista com transtorno opositor desafiador, eu posso ter uma criança autista e com deficiência intelectual. Então é a partir daí, dessa avaliação clínica do médico, junto com uma equipe multidisciplinar, que se fecha esse diagnóstico e que se traça quais são as terapias que o meu filho vai ter, o que é melhor para ele nesse momento, como está o desenvolvimento dele nesse momento e o que eu posso fazer para melhorar isso. O que eu posso fazer para melhorar isso são exatamente as terapias que ele vai ter daqui para frente, certo? Então, como escolher esses tratamentos e terapias? Você vai escolher de acordo com a dificuldade e a necessidade do seu filho. E também vai escolher os tratamentos e as terapias com profissionais que tenham especialidade naquele assunto, no autismo. Eu não posso levar a minha criança por um psicólogo que nunca tratou autismo. Eu não vou levar a minha criança com autismo para um fonoaudiólogo que não sabe trabalhar a linguagem, que não sabe trabalhar a fala dessa criança, que nunca estudou autismo, que não sabe como trabalhar com determinados métodos.
Eu não vou levar para uma psicopedagoga que nunca tenha alfabetizado uma criança autista. Então, quanto mais experiências esses profissionais tiverem, maior chance de você ter um resultado melhor com o seu filho dentro da terapia. Então, quando eu vou escolher tratamentos e terapias, eu tenho que saber exatamente qual que é esse diagnóstico, por isso a importância do diagnóstico, para eu saber em que áreas essa criança está precisando ser tratada, ser desenvolvida, para que eu possa fazer com que o meu filho tenha ganhos e não perdas. O diagnóstico do autismo hoje ele é dado muito cedo. Com 1 ano, 1 ano e meio, você já consegue diagnosticar autismo no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, com 6 meses, já tem médicos, equipes diagnosticando autismo. No Brasil, isso ainda está um pouco tarde. Por quê? Quando o nosso filho começa a apresentar algum atraso, quando ele não tem dificuldades nas áreas psicomotoras, que é o engatinhar, o rastejar, o rolar, quando ele não apresenta dificuldades disso no início, ele começa a apresentar dificuldades na fala, é o primeiro sintoma que vem. E aí a primeira pessoa que você procura, geralmente, é o pediatra, porque você leva essa criança frequentemente no pediatra. E muitas vezes o que você escuta? Não, calma, é normal, tem criança que fala mais tarde, seu filho é imaturo. Gente, tudo que fugir do desenvolvimento padrão de uma criança tida como típica, que é a criança que a gente fala assim, tem um desenvolvimento normal. Tudo que sair dessa normalidade, você procura um especialista para ver se não está fugindo muito daquilo. Porque quanto mais cedo for o tratamento, melhor é o prognóstico, melhor o desenvolvimento do seu filho. E os traços autísticos, eles vão ficando cada vez menores, certo? Falando em traços autísticos, muitos pais chegam para mim e falam assim, Flávia, o médico falou que meu filho não é autista, ele só tem traços autísticos. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério porque traços autísticos é autismo. Não tem como não ser. Pode ser leve, mas é autismo, tá? E por que a gente precisa desse diagnóstico? Porque através desse diagnóstico que eu vou conseguir muitas vezes os benefícios que o meu filho precisa na escola, muitas vezes de um apoio, né? Para eu conseguir uma carteirinha, para eu parar numa vaga especial, para eu conseguir um benefício de prestação continuada para o meu filho, que é o BPC, que dá direito a um salário mínimo. A família que tem uma criança deficiente, mas esse é um salário mínimo, gente, não é para todo mundo, tá? A família tem que comprovar ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, isso é uma coisa complicada de se ter também. Eu preciso ter esse diagnóstico para muitas vezes eu conseguir uma carteirinha de ônibus para o meu filho, para eu poder circular com ele, para levar para os atendimentos. Então, o diagnóstico, ele não é só para rotular a criança como muitos pensam. Ele tem uma série de benefícios que vai fazer com que o terapeuta, sabendo que seu filho é autista, saiba como trabalhar com ele, que na escola, eles recebendo uma criança autista, elas saibam que tem que ter um professor de apoio, muitas vezes, professor de apoio para quem precisa de professor de apoio. Não são todos os autistas que precisam de professor de apoio, tá, gente? Isso é um outro assunto, assim, mais complicado. Então, não são todos que precisam, né? E não são todas as crianças autistas que vão conseguir permanecer dentro de uma sala de aula, tá certo? Então, fechando essa pergunta, o tratamento e as terapias, elas vão depender muito, muito do diagnóstico e da avaliação dessa equipe multidisciplinar, tá certo? Outra pergunta que me fizeram aqui, né? Como saber se os tratamentos estão sendo efetivos e melhorando o meu filho? Gente, com os resultados que você vê na própria criança. Se eu tenho uma criança autista, levo para terapia, passa 1 ano, passa 2 anos, essa criança não tem melhora nenhuma, o que está acontecendo? Vamos sentar com esse terapeuta, vamos conversar com ele e falar, olha, meu filho estagnou, né? Não avança, não regrediu, mas também não progrediu.
Então você precisa sentar sempre, esse profissional precisa te chamar sempre, tem que haver uma troca desse profissional com os outros profissionais que atendem, com o médico da criança, com a escola que essa criança frequenta. Essa troca entre os profissionais, no planejamento desses profissionais para com o seu filho, ela é muito importante, tá? Tanto entre vocês, famílias e profissional, quanto para nós profissionais, entre a gente, para o tratamento com as crianças, tá? Outra pergunta: como é feito o diagnóstico? Quem dá o laudo e por que ele é tão importante? Quem faz o diagnóstico é o médico, é ele quem dá o laudo, é o profissional capacitado para diagnosticar, é o profissional que faz toda a preparação em avaliação clínica da criança com autismo. E por que esse laudo ele é tão importante? Justamente para isso, para você saber quais os recursos o Estado te oferece, o seu município te oferece para sua criança autista. Como eu disse anteriormente, a questão do apoio escolar, da monitora que acompanha o filho, caso a criança precise, por conta de carteirinhas, de benefícios e todos esses atendimentos que são ofertados e oferecidos às crianças que possuem algum tipo de deficiência. Lembrando que o autismo ele é considerado uma deficiência, tá? Quais os exames, testes e avaliações para diagnosticar o autismo? A avaliação do autismo ela é clínica, ela é totalmente clínica. Não tem nenhum exame que vai dizer para você assim, faz um exame de sangue, sua criança é autista? Não. Faz uma ressonância, sua criança é autista? Não vai aparecer. Faz um exame de vista? Não vai aparecer. Faz um exame auditivo? Não vai aparecer. Né? Então, o autismo, o diagnóstico dele hoje em dia no Brasil é clínico. Você vai, conversa com o médico, ele vai fazendo uma anamnese, te fazendo perguntas e vai vendo os sintomas que aparecem no seu filho e vai avaliando se é autismo ou se não é, certo? O que esperar do autismo leve para o meu filho? Olha, você pode esperar tudo. Você tem um prognóstico fantástico. No autismo leve, essas crianças conseguem progredir imensamente, mas mesmo com autismo leve, essas crianças precisam ter um suporte. Por quê? Não vamos esquecer, elas são leves, mas elas têm autismo. Então elas têm alguma falha em alguma área do desenvolvimento que faz com que elas sejam diferentes das outras crianças. Hoje, pesquisas mostram pra gente que as conexões cerebrais do autismo, elas são alteradas. Muitas pesquisas já mostram isso. Eles têm alterações no lobo temporal superior e na área de Broca. E isso faz com que essas crianças, muitas vezes, raciocinem de maneira diferente, que pensem de maneira diferente, que tenham ações de maneiras diferentes que uma criança típica. Então, muitas vezes, elas, mesmo sendo leves, elas podem sofrer bullying por conta da fala, por causa de algum comportamento, por serem inteligentes demais, ou por ser acanhadas demais, ou por ter uma fala numa entonação, numa prosódia que não é comum. Então, terem vários tipos de manias, não usar isso, não usar aquilo, não chegar ali, não ir em outro lugar, não tem? Crianças que não usam camiseta, crianças que não vestem manga comprida, crianças que só querem andar descalças, mas que são super inteligentes, que dão conta de ler, de escrever, de fazer isso tudo. Mas você pode ir no aniversário de um coleguinha descalço? Não, você não pode ir. Né? Então essas coisas são bem complicadas e a gente pode esperar tudo das nossas crianças autistas, mas a gente não pode esquecer que elas são autistas, mesmo sendo leves, tá? Elas vão ter algum tipo de dificuldade que vão fazer com que elas possam sofrer alguma coisa. Então a gente tem que ficar sempre de olho nelas, tá certo? Continuando aqui então, gente, a próxima pergunta, né? Meu filho não teve atraso na fala, se expressa até muito bem, tem ecolalia, mas consegue se expressar sobre tudo. A terapia para ele teria que ser padronizada? Bom, primeiro, você está me dizendo que o seu filho ele não teve atraso de fala, que ele se expressa muito bem, mas que ele tem ecolalia. Né? A ecolalia, ela é um atraso de fala, sim. A terapia teria que ser padronizada? Uma terapia para ecolalia,
Isso com certeza ele tem que ter, uma terapia fonoaudióloga para tentar tratar a questão da ecolalia dele. Então, assim, você tem essa pergunta, você teria que me dar mais informações sobre ele, tá? Mas teria que ser nesse caso, uma terapia para trabalhar essa questão da ecolalia dele. Porque se ele tem a ecolalia, ele tem um atraso no desenvolvimento da fala, tá certo? Ele gosta muito de estímulo, ainda mais com relação ao aprendizado. Como posso ajudar ele nessas questões? Trabalhando com ele, né? Uma vez eu fui num congresso onde o médico dizia assim, se você puder dar terapia a uma criança autista, estímulo a uma criança autista da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir, melhor para ela. Então, gente, se você puder, tiver tempo de brincar, de estimular seu filho, de fazer com que ele tenha contato social, que ele estabeleça conversa, que ele faça brincadeiras, que ele faça jogos simbólicos, faz de conta, né? Isso para uma criança autista é maravilhoso, porque você vai trabalhando isso com ela e essas questões que afetam o desenvolvimento de uma criança autista só vão diminuindo e a criança vai cada vez mais progredindo no seu desenvolvimento. Existe uma terapia ou atividade para criança que pode vir a ser um reforçador para ele? Um reforçador positivo, se for um reforçador positivo, claro, né? Você tem que ter uma terapia e essa terapia, ela tem que ser... Quanto mais terapia ele tiver que reforçar elementos positivos para a vida dele, ótimo. Ótimo. O que ele gosta de fazer? Por exemplo, uma criança que gosta de desenhar e você colocar ele numa aula de desenho, ele vai brilhar, né? Cada vez mais, ele vai aperfeiçoar esse talento que ele tem e ele vai brilhar. Então, a terapia como um reforçador é ideal, é ótimo, muito bom. Toda criança tem estereotipia? Não. Nem toda criança com autismo tem estereotipia. Lembrando que a estereotipia não é só os flappings, não é só... o balançar na cadeira, tá? A estereotipia é muitas vezes com a boca, né? A criança fica fazendo barulhinho, né? Ou a criança fica fazendo som que não seja esse som, mas que sejam outros sons. Então, qualquer movimento repetitivo que essa criança esteja fazendo é uma estereotipia. Todo autista tem? Não, nem todo autista tem estereotipia, tá? Tem autistas que não têm estereotipia. Eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas 85% dos casos de crianças autistas, elas apresentam outras comorbidades, como o TDAH, como o transtorno opositor desafiador, como uma deficiência intelectual. Então é muito comum uma criança autista ter uma comorbidade associada, ou seja, ter uma outra questão desenvolvimental associada, um outro transtorno associado, tá? Isso é muito comum, 85%, as pesquisas mostram pra gente que 85% dos casos de crianças autistas possuem alguma comorbidade. Outra questão, gente, é em relação a tratamentos medicamentosos. Se toda criança com autismo vai precisar. Esse tratamento com medicação, uma importância do laudo também é isso, né? O laudo também, ele serve muitas vezes para a questão até da medicação, tá? Então, assim, o tratamento medicamentoso, a criança precisa, quais são as mais indicadas? Né? O tratamento medicamentoso, quem vai falar é o médico, dependendo do que está afligindo essa criança. Às vezes é uma criança extremamente agitada, sem atenção, é uma criança que o médico vê, avalia e vê que tem a necessidade da medicação. A medicação, quando ela é bem administrada, quando ela é seguida direitinho, ela funciona muito juntamente com a terapia. Nem toda criança autista precisa ser medicada, mas muitas crianças autistas, por apresentarem outras comorbidades, são medicadas. Tá? Aí a medicação, gente, não é para o autismo, não existe remédio para curar autismo, não existe remédio para autismo. O que existe são as medicações para os sintomas que essa criança apresenta, por exemplo, uma extrema ansiedade, uma falta de atenção absurda, uma hiperatividade, né? Uma insônia que é muito comum nas crianças com autismo. A gente tem muitos relatos pelos pais de distúrbio do sono, então uma medicação aí
para fazer efeito, porque essa criança precisa relaxar, o cérebro dessa criança precisa descansar. Então, quem vai falar melhor para vocês e dizer que tipo de medicação é necessária é o médico, mas nem toda criança com autismo vai precisar de medicação, mesmo porque autismo não tem medicação. Gente, foram essas as perguntas que me fizeram. Eu espero que eu possa ter contribuído e respondido as perguntas de vocês. Caso tenham mais alguma dúvida, manda para mim aqui no particular, eu respondo também no particular para vocês. Tá joia? Um grande abraço, obrigada por participarem e obrigada pela paciência aqui em me ouvir.